Galera, a gente estava em direção a São Martin de Los Angeles e no caminho, na rota 22, nós passamos por uma cidadezinha aqui, deu pra ver a galera jogando bola, deu pra ver a galera ali pegando, né, os famosos barraquinhos de cachorro-quente, enfim, deu pra ver ali a vida um pouco noturna, né? Tinha cassino, a galera ali, muitos carros, né? E aí, na beira da estrada, a gente viu também uma estátua, algumas placas, na verdade, que remetem a uma pessoa que veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás, e essa pessoa é tão famosa quanto, muito mais famosa que os imperadores de Roma, cara. Mais famosa, inclusive, do que grandes pensadores aí da humanidade. E interessante que essa pessoa ela é mais importante, além de ser conhecida, né, pelos seus feitos históricos, ela também é conhecida pelos seus feitos que transcendem a nossa natureza física aqui, né? Ela vai para um espaço de metafísica. E curioso por quê? Porque está escrito num livro, cara, de um judeu há mais de 2000 anos, que ele falou o seguinte: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para que as pessoas possam ser salvas. Quem crê no Filho pode ser salvo, mas quem não crê já está condenado. E aqui a gente tem algumas placas que ela pode perceber que ela é bem longa, ó. São vários trechos aqui, né? E aqui eu queria compartilhar com vocês algumas informações que aqui tá engraçado também, porque engraçado não no sentido de ser curioso pra gente que é brasileiro e sempre tá em tudo em português, né? Então aqui tá escrito lá em espanhol, ó: Jesus é condenado a muerte, né? Morte com U ali, muerte. E aí tem os desenhos, né, mostrando ali, tudo indica, né, que é um líder religioso dos fariseus ali e uma outra pessoa que aparentemente pela sua roupa mostra que é um dos, se não me engano, o próprio Pilatos, né, que era ali das províncias, tal, daquela geografia daquela época. E naquele momento o imperador era César. E interessante, cara, que Jesus Cristo, né, que Jesus o Cristo, né, que significa ungido, enviado, Messias, ele não apenas era homem, mas também era 100% Deus. Então ele teve realmente um nascimento virginal pela uma obra miraculosa do próprio Deus, né, gerado pelo próprio Espírito Santo. E algo mais interessante ainda é que ele não apenas começou a existir naquela época, mas ele já existia antes de vir ao mundo, antes da existência deste mundo que nós habitamos. Porque o mesmo autor, que é o João, ele falou o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então bem no início da carta de João fala sobre isso, né, que mostra a eternidade de Cristo. E galera, é interessante também que a condenação, vamos seguir lá porque é bem grande espaço aqui, vamos conversando. Para os judeus que crê no Antigo Testamento, né, a Bíblia dos judeus é o Antigo Testamento do livro cristão, aqui mostra quando Jesus foi entregue para ser condenado à morte, ele começa a parte da crucificação e tal. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, existia a profecia de que viria alguém e tal, e essa pessoa iria libertar o povo. Né? Inclusive faz um paralelo com Moisés, que libertaria o povo, assim como Moisés libertou a galera do Egito. Jesus seria o cara que libertaria o povo da escravidão, né? Mas dessa forma agora não era uma escravidão física, mas sim uma escravidão espiritual. E, portanto, os livros que estão escritos, os judeus chamam de Torá, chamam também, né, o Pentateuco, enfim, toda a composição ali do Antigo Testamento, isso mostra que os autores, que eles viveram em épocas diferentes, né, então a Bíblia toda é composta por mais de 40 autores, e muitos deles, né, a grande maioria, não se conheciam, porque viviam em épocas bem distantes uma da outra. Só para te ter ideia, na época de Salomão, são mais de 3.000 anos atrás, enquanto Cristo veio praticamente ali mais de 500 anos depois, né? As profecias do profeta Isaías, que falava muito, inclusive no Isaías, se não me engano, no capítulo 9, falava da profecias que Cristo viria, né? Que um menino nasceu, né? E tudo isso, cara, é imprescindível destacar, porque foi profetizado que
Cristo seria crucificado, né? Tanto Isaías 53, enfim, tem vários, não vou ficar citando o versículo aqui, capítulo, porque eu vou acabar confundindo, mas um dos profetas maiores, que é o Isaías, foi profetizado, cara, que Cristo seria entregue, né, como uma ovelha na mão de tosqueadores. Aqui então ele vai, parte 3, né, Jesus cai pela primeira vez, Jesus encontra com sua mãe e tal, e até que, pelo que eu lembro, daquilo que eu já li e estudei, realmente tem aquela fase, né, de todo o processo de Jesus pegar ali, Pilatos lavar as mãos, a galera falar crucifica. Tem a crucificação, tem todo aquele drama, porque muitos dos próprios soldados ali e muita galera falava: cara, se você mesmo é o Filho de Deus, desce da cruz, vem e salva a si mesmo. Se você falou que é o cara enviado, por que tu não desce da cruz e vem aqui? A galera cuspiu nele, enfim, pregaram, açoitaram, né? Quem já viu aí o filme Paixão de Cristo mostra um pouco mais, dá essa sensação de como é que foi tão grave, né? Mas acima de tudo, cara, é que sim, Jesus era homem, então ele sofreu com isso, teve no Getsemane toda aquela tristeza, toda aquela dor, aquela angústia, a ponto dele orar e pedir para que Deus passasse o cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. E aí ele foi e cumpriu a missão. Mas assim, muita gente achou que tinha acabado aqui, achou que acabou-se, mas relata que quando Jesus deu os seus últimos suspiros e ele faleceu, cara, a terra, o céu ficou escuro, a terra tremeu, muitos mortos ressuscitaram, e aquelas pessoas que estavam zombando de Jesus, que estavam zoando ele, tirando ele para nada, e ele se manteve firme no propósito porque ele tinha poderes, mas ele submeteu a missão, né, para ser como uma oferta de sacrifício para realmente reconciliar a humanidade com o próprio Pai. Portanto, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela é o cerne da fé cristã. Portanto, o que Jesus fez ali, tanto que o sofrimento maior de Jesus não foi o açoite, não foi a crucificação, não foi os cuspos, não foi a zombaria, mas sim foi a ira do Pai Eterno. Porque ali sim, Deus estava satisfazendo a sua justiça, perdoando os pecados daqueles que dependem de Jesus. Portanto, muito mais do que um simples castigo humano, uma dor física, foi sim uma separação espiritual grandiosa, porque Deus Pai, ele esmagou, fez justiça, todos os pecados, não foram, Deus nos perdoa nossos pecados, mas não foi de graça, cara, não foi de graça, teve um alto preço que não foi pago com prata nem com ouro, foi pago com o próprio sangue do Filho Santo, perfeito de Deus. Uma pessoa completamente perfeita, que não foi encontrado pecado em sua boca. Então não era qualquer pessoa, a sua natureza era perfeita, a deidade de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Mas aí, para a surpresa de muitos judeus e romanos daquela época, e de muita gente, Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E aqui nós podemos ver que mostra que Jesus, ele foi, ainda que Jesus não teve muitos recursos financeiros, mostra que Jesus, ele foi sepultado. José de Arimateia foi lá, conversou com Pilatos, pegou ele e colocou no seu túmulo, ou seja, um túmulo de uma pessoa bem de vida da época, um túmulo que nunca foi usado. Então ele foi sepultado com honra, porque Jesus era o Cristo. E aí tem aqui mais informações, mas principalmente mostra aquela escultura, né, que é o próprio Cristo, a demonstração, né, como uma arte, ele com as mãos. E relata também que Cristo foi
ressurgiu dos mortos. Mais à frente nós vemos nas Escrituras que o próprio Deus, com seu Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe Jesus dos mortos. E agora Jesus ele venceu a morte, né? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Cristo venceu a morte. Além de aparecer para os discípulos, apareceu primeiro para as mulheres. E isso é algo muito importante de ser falado, porque naquela época as mulheres não tinham voz, não tinha relevância para a sociedade. Então, se a Bíblia se essa história fosse escrita apenas por homens, não mencionaria esse fato de que foi para uma mulher. Porque naquela época a mulher não tinha importância, uma voz significativa na sociedade, não é igual nos tempos atuais. Portanto, era algo meio que um tiro no pé falar que Jesus Cristo apareceu primeiro para uma mulher. Tá entendendo? E depois sim apareceu para os discípulos. Teve um discípulo que não botou fé, falou o seguinte: cara, eu só acredito vendo. E aí Cristo apareceu para Tomé e mostrou suas mãos furadas. E aí Tomé reconheceu e falou: Deus meu. E aí eles adoraram Cristo. Portanto, isso mostra também que se os discípulos adoraram Jesus, é porque eles tinham a consciência de que Jesus tinha deidade. Ele era o Filho enviado do próprio Deus, né? Como foi a revelação para Pedro. Jesus Cristo perguntou: tá, muita gente me fala aqui, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ainda assim, depois Jesus, né, em seguida já nesse mesmo ato, Pedro nega Jesus, mas Jesus restaura Pedro, e Pedro é um dos apóstolos aí que começa a igreja primitiva, né, levando essa mesma mensagem de Cristo, que é o quê? Preguem as boas novas do reino de Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, agora Jesus está de mãos abertas, e aí vale destacar para finalizar aqui, a fechar a conclusão. Jesus viveu, veio ao mundo, Jesus morreu, foi crucificado, mas ele ressurgiu no terceiro dia. E ele permaneceu na terra por 40 dias. Cara, ele teve um corpo ressurreto, suas mãos estavam furadas, mas mostra também um relato que ele ficou na praia, serviu peixe lá com Pedro, João e Tiago. E aí depois ele deu uma promessa para a galera e falou: cara, fiquem em Jerusalém até que eu envie o Espírito Santo, para que seja testemunha do próprio Cristo, né? E ele prometeu que iria voltar, tanto que ele subiu nas nuvens do céu. E aí, imagina só, Jesus subindo, os discípulos ficaram olhando a ponto que eles não conseguiram ver mais. E aí apareceu um anjo e falou para ele: cara, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que vocês viram ele subindo, ele virá nas nuvens do céu. E no livro de Mateus, um outro apóstolo fala o seguinte: Cristo virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, o dia do juízo, o dia final, onde Jesus restabelecerá a humanidade ao ponto de julgar os vivos e os mortos. Aqueles que creem no Senhor serão salvos para o reino eterno, mas aqueles que não confiarem nele, porque imagina só, esse é o passaporte que pode tirar o ser humano de uma vida... Cara, você olha os noticiários, o mundo está perdido, mas Cristo tem a esperança concreta de uma vida eterna plena. O Apocalipse fala, cara, que não existe mais dor, o próprio Deus enxugará as lágrimas, de que não haverá mais morte. Cara, não vai ter mais os problemas. Cara, não vou ter a infelicidade de ter a perca. Uma mãe não vai ter a perca de um filho. O filho não vai ter a perca dos pais na idade avançada, ou por conta de acidente, ou por conta de uma briga, ou por conta de assassinatos, e por conta de tantas coisas que nós vemos, cara. Não vai ter mais tragédias, terremotos, não vai ter tudo isso que nós podemos ver, tudo que você vê nos noticiários. Essas coisas deixarão de existir, porque Deus fará novos céus e nova terra. Deus prometeu isso. Deus é fiel para cumprir. Assim como existia uma profecia de que Cristo viria e Cristo veio, existe a profecia de que Cristo vai voltar. E essa é a esperança maior. E aqueles que confiam em Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar, e tudo que neles há um ponto de satisfação, ao ponto de que
existe uma paz que excede todo o entendimento. Portanto, o cristianismo ele não é uma religião, mas sim um estilo de vida. Não é necessário que você apenas melhore, é necessário que você nasça de novo, porque aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Portanto, Jesus Cristo está vivo e hoje é o dia da salvação. Fechou? Galera, vamos continuar a nossa viagem pela Argentina. Aqui foi um momento legal porque a gente estava dirigindo, a gente estava ouvindo louvor e justamente estava conversando com a Thalia sobre, cara, esse mesmo evangelho que transformou a minha vida para o perdão dos meus pecados, as minhas atitudes erradas. E, cara, agora sim existe alegria e satisfação plena, cara. E é nessa cidade que nós vimos esse monumento cultural